tá? Então hoje nós começaremos com as pteridófitas, que é o segundo grupo de plantas. E elas, as representantes das pteridófitas são as samambaias, as avencas, né? Vocês conhecem a avenca? É uma vegetação assim bem bonita. Essas selaginela aqui, ó, a gente conhece. Não sei como é que vocês conhecem isso, vocês já repararam na existência dela, mas é uma folhagem bem bonita. E essa aqui é a samambaia tradicional. Esta é a samambaiaçu, que é uma árvore, gente, de médio porte, e o pessoal cortava ela para fazer um vaso para a samambaia chamada xaxim. Não sei se vocês conhecem, aqui na minha casa eu ainda tenho, né? Muitos anos que minha mãe tem isso. Então, não tem muito, mas tem acho que 2 ainda aqui. O xaxim é um pedaço do caule dessa árvore aí. E o pessoal usava para fazer vaso. Colocava, porque ele mantém bastante a umidade da planta, né? As samambaias precisam muito de água. Então eles foram muito usados. Aí o que aconteceu? Praticamente, como tinha indústria para fabricar esses vasos, essa vegetação praticamente entrou em extinção. Então hoje é proibido cortar essa planta para fazer xaxim. Você vai por aí, você não acha mais vasos de xaxim para vender, você acha os vasos normais aí que a gente conhece, né, de plástico ou de concreto, aí depende do vaso. Bom, vamos falar das características gerais. As pteridófitas são as primeiras traqueófitas, aqui tá faltando um E, tá? Ou seja, elas é o primeiro grupo de vegetais que tem vasos condutores de seiva, aquele líquido que circula dentro da planta. São as primeiras a possuir tecidos verdadeiros, não tem sementes, não tem flores e não tem frutos. E aqui, diferente dos musgos, a fase esporofítica, a fase que produz esporos, é mais duradoura que a gametofítica. Ou seja, a fase que produz esporos dura mais que a fase que produz os gametas. Normalmente, elas são encontradas em ambientes úmidos. Como que é o corpo de uma samambaia, né? Então, aquela parte das folhas que a gente vê, assim, bem bacana, fora da terra, essa parte aqui, ela é formada pela folha, né? O caule da planta, ele é subterrâneo, ele é assim, ó, ele é horizontal, isso aqui é o caule, chama rizoma, e desse caule saem as raízes da samambaia. Nas folhas da samambaia existem essas estruturas que a gente chama de folíolo. E embaixo desses folíolos nós temos uma bolsa chamada soro. Dentro desse soro existem as bolsas chamadas esporângios que produzem os esporos. Por isso que essa parte aqui é o esporófito, tá? Essa parte da folha, vocês já viram essa samambaia que tem esses pontinhos escuros, no começo eles são amarelinhos, depois eles vão ficando mais escuros, marrom forte. Quando os esporos já estão prontos, eles escurecem. Então essa parte aqui que a gente vê da samambaia o tempo inteiro é o esporófito dela. Aí eu tenho aqui, saindo do caule, uma estrutura que é o báculo, que é uma estrutura pequena, quase ninguém repara nessa estrutura. Esse aqui é o gametófito, tá? Que vai dar origem ao gametófito. Então, só para lembrar, pessoal, só falando novamente. A folha, né, formada por folíolos e soros, que são essas bolsinhas que vão produzir os esporos. Quando isso aqui tá bem pronto tá bem amarelo, bem marronzinho, fica marrom bem escuro, isso significa que os esporos já estão prontos para serem liberados. Essa bolsa abre, os esporos vão ser lançados no ar, onde eles caírem vão germinar e dar origem a uma nova samambaia, tá? O caule da samambaia ele é horizontal subterrâneo e aqui nascem as raízes. Olha só, aqui ó, eu tenho um folíolo, né, cheio dessas bolsinhas que a gente chama de esporos,
É de soros e dentro tem os esporos. Se você tiver samambaia na sua casa, não sei se é dessa daqui, né? Observe na folha da samambaia se já. Eu acho que nesse período a gente ainda não tá com esses pontinhos aí, mas lá para agosto, setembro, eles começam a surgir, né? Tem um período certo para eles aparecerem, porque é época reprodutiva, e a folha fica assim, ó, parece que tá toda cheia de ruguinha. São bolsas de esporos, tá? Elas não têm sementes, tá? E muita gente pensa que isso daqui na folha são insetos parasitas, não são. São estruturas da própria samambaia. E elas precisam abrir, né? Isso aqui, essas bolsas precisam ser abertas para esses esporos caírem no chão e dar origem a uma nova planta. Bom, aí eu tenho o gametófito, né? O gametófito, ele se origina, um esporo, um desses esporos, ele vai dar origem a uma estrutura chamada protalo, que veio lá do báculo, lá que eu mostrei para vocês. O protalo é essa estrutura aqui em forma de coração. Não sei se vocês conseguem ver um coração. Eu enxergo um formato de coração, né? O protalo, ele é o gametófito. E nesse gametófito eu tenho essa parte aqui do meio, ó, nessa lateralzinha aqui, eu tenho a produção da oosfera, do gameta feminino. Na parte de baixo, nessa ponta aqui do protalo, eu tenho a produção aqui, ó, dos anterozoides, que é o gameta masculino, tá? O que acontece? Esses gametas masculinos, eles vão sair aqui das células, ó, o anterozoide ele sai de uma bolsa chamada anterídeo, aí ele nada, ele vai pelo próprio protalo, pela superfície do protalo, ele vai usar água para fazer isso, né? Tem que ter uma certa umidade, ele vai nadando, chegando aqui no arquegônio, onde está a oosfera. Aí vai ocorrer a fecundação, forma um zigoto e ocorre então o embrião, forma o embrião. Esse embrião vai dar origem então ao esporófito. Então olha só, aqui nós temos de novo esse ciclo, chama haplodiplobionte ou haplontidiplonte, significa que tem células N e células 2N. Então célula N é a célula haploide, célula 2N é a célula diploide. Então no ciclo aqui eu tenho os dois tipos de célula. Então eu tenho aqui o gametófito, que vai produzir o protalo, onde nós temos o anterídeo, que é o gameta masculino, vai produzir o gameta masculino. Esse gametófito também vai produzir o arquegônio, que vai produzir a oosfera, que é o gameta feminino. Eles daí vão se encontrar, formam um zigoto, o embrião e o esporófito, que é a parte da samambaia que a gente enxerga, né? Que é a parte verde lá, as folhas e tal. Essas folhas, por sua vez, vão formar, então, nas folhas, vão formar as bolsas chamadas soros. Esses soros passam por uma divisão reducional chamada meiose, formam os esporos que caem no chão e novamente formam o gametófito. Então vamos ver aqui o ciclo completo. Olha só. O esporófito é a fase mais desenvolvida. Então no esporófito eu tenho raiz, caule, folhas verdadeiras, formadas por folíolos. Então tudo isso aqui é uma folha. Cada partezinha da samambaia é um folíolo. Nesse folíolo, então eu estou falando do esporófito, né? Nesse folíolo, nós vamos ter os soros, que são as bolsas que contêm os esporângios, onde tem os esporos. Os folíolos vão produzir esporos N, ou seja, dentro do esporângio, as células que dão origem aos esporos passam pela meiose. Não pode esquecer isso, gente, tá?
Meiose é uma divisão reducional. Falou que teve meiose, significa que reduziu o número de cromossomos. Então, se a célula era 2N, passou por meiose, as células passam a ser N, ou seja, metade do número de cromossomos, tá bom? Aí esses esporos caem no chão, originam o gametófito, que é o protalo, tá? Esse protalo tem a produção da oosfera e do anterozoide, que nada para encontrar aqui a oosfera, encontrou, forma um embriãozinho, esse embriãozinho vai dar origem então a uma nova samambaia. Então é um ciclo onde eu tenho aqui a alternância, né? Eu tenho células, começam com células 2N, passa pela célula N, o embrião novamente é 2N, até originar aqui o esporófito. Então, o esporófito é 2N, gametófito é N. Ou seja, esporófito é diploide, gametófito é haploide. Tá difícil, né? Eu sei que tá? Mas vocês podem depois dar uma olhadinha de novo aí no Planeta Bio. Eu vou deixar essa aula lá no nosso canal, no meu canal, tá? Vocês podem rever novamente. Botânica é meio complicado, né, Pro? Tem muitos nomes, né? Então, mas tem que saber. Não, você não precisa saber o ciclo todo, tá, gente? Mas você precisa saber, por exemplo, aqui, o que é o esporófito e o que é o gametófito. Então, o esporófito produz esporos, e gametófito produz gametos. Isso você tem que saber. Mas a própria palavra já te ajuda a entender isso, né? O gametófito, ele não é muito visível. É muito difícil da gente ver o gametófito. Porque ele é bem pequenininho, né? Mas a célula, a planta passa pelo ciclo onde nós temos o gametófito. O zigoto, ele vai ocorrer quando? Quando ocorre a fusão, né? Vai juntar o anterozoide, que é o gameta masculino, com a oosfera, que é o feminino. Isso tudo dentro de uma bolsa chamada arquegônio. Esse embrião, ele vai se multiplicar, né? Após a fecundação, esse embrião, as células dele vão se dividir, e vai começar a nascer. Então, não sei se você tá vendo aqui, ó, tá nascendo aqui a plantinha, que é essa aqui, que é o esporófito que a gente tá vendo. Desculpa. Tá? Alguma pergunta? Eu sei que deve ter várias, né? Mas alguma que eu consiga responder agora? Só revendo aqui as características gerais, enquanto vocês pensam na dúvida. Lembrando que as pteridófitas são as primeiras plantas traqueófitas, ou seja, aqui isso é super, hiper, mega importante, tá? São as primeiras plantas a apresentarem vasos condutores de seiva. E o aparecimento dos vasos condutores de seiva possibilitou o surgimento de plantas maiores. Se você lembrar da briófita, a briófita é pequenininha, tá? Ela não pode ter um tamanho maior, por quê? Porque ela não tem como transportar a seiva, né? Para toda a planta. Aqui, o aparecimento, isso é uma novidade evolutiva, o aparecimento dos vasos condutores fez com que as pteridófitas pudessem ter um tamanho bem superior às briófitas. Então, houve um período do planeta em que as pteridófitas, as samambaias, elas dominavam. Como que a gente sabe isso? Porque existem algumas marcas fósseis, né? Que foram encontrados. Vocês sabem que fóssil não é só um osso, né? Pode ser uma marca, né? Esporos conservados em algumas resinas que algumas árvores produzem também foram encontrados. Então você tem aí um período do planeta em que as pteridófitas dominavam, né? Por elas serem plantas um pouco mais independentes da água, mas ainda não totalmente independentes. Elas precisam de água porque o anterozoide ele tem que chegar na oosfera lá e ele vai precisar de água para fazer isso.
mas elas já conseguem ficar numa distância um pouco maior, né? Não precisa ser assim, beira de rio, né? Lugar muito úmido. Elas já conseguem ter um pouquinho de independência, mas ainda precisam de água. Precisam de ambientes úmidos. Elas são as primeiras a possuir tecidos verdadeiros. Então eu já consigo falar que isso aqui é uma folha, eu já consigo falar que ela tem um caule, né? Mas ela não tem semente, ela não tem flores, ela não tem frutos. É uma folhagem, né? Muito bonita. Tem gente que adora samambaia. Tem várias espécies de samambaia. Essas que estão aqui nas fotos são as mais comuns. A gente consegue ver isso assim em ambientes com maior vegetação. Você vê muito dessa espécie porque elas produzem muitos esporos. Esses esporos eles se espalham rapidamente com o vento e ao cair num ambiente propício já germina formando então essas novas plantas. Lembrando que a fase esporofítica, a fase que produz esporos, que é justamente essa que nós estamos vendo aqui na foto, é mais duradoura, tá? E elas ainda precisam de um ambiente úmido. Aqui é a organização corporal, então eu tenho aqui a folha, cada folha é formada por essas estruturas chamadas folíolos. Nos folíolos eu tenho as bolsas chamadas soros. Dentro desse soro existem as estruturas chamadas esporângios, que vão produzir os esporos. Esses esporos caem no chão, originam o protalo, que é o gametófito. Esse gametófito aqui, o protalo, que é o gametófito, que produz os gametas. Os anterozoides são produzidos na parte de baixo aqui do protalo, nadam até a oosfera. A partir da junção dos dois, forma então um embrião. Esse embrião se divide e começa a originar então o nosso esporófito, que é a parte visível, né? Que é essa parte aqui que a gente vê fora da terra, né? Que são as folhas, aí começa a aparecer caule, raiz, e é isso.